Olá, pessoal! Estamos começando agora mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje a minha entrevistada de honra é a Rosemary Ribeiro, ela que foi aprovada no concurso Metrô SP para o cargo de analista de desenvolvimento gestão júnior na especialidade de administração de empresas. E ela vai contar para a gente um pouquinho da sua trajetória, dos seus métodos de estudos e de todas as barreiras enfrentadas para chegar onde chegou, né, Rosemary? Tudo bem com Sim, você? tudo bem e você, Jéssica? Tudo ótimo. Muito obrigada, viu, Rosemary, por ter aceitado o nosso convite, ter tirado aí um espacinho na sua agenda para conversar com a gente e, com certeza, inspirar muitas pessoas que têm a intenção de chegar onde você chegou, têm o sonho, né? E, para Sim. começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente quem é a Rosemary Ribeiro, quais foram as suas origens, quantos anos você tem, de onde você é, qual a sua formação. Então, eu sou de São Paulo, né, capital, sempre morei aqui na capital, tenho 43 anos, formada em administração de empresas, pós-graduada em finanças de empresas. Trabalhei durante 25 anos na área privada, muito tempo em instituições financeiras, na parte de seguros, mas sempre tive o sonho de entrar para a área pública. Na verdade, eu tenho esse sonho desde antes mesmo de fazer faculdade. Mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos, eu assisti uma palestra sobre concurso público, me chamou a atenção, e eu fiquei sempre com isso na cabeça, embora nessa época eu já trabalhava na área privada e continuei trabalhando por muito tempo, nunca tive coragem de falar, deixa eu sair da área privada, pedir demissão, por exemplo, para estudar, mas sempre fiquei com aquele sonho, tentava fazer alguns cursos durante o período que eu trabalhava também, na tentativa de mudar de área, mas nessa época não tive êxito em nenhuma prova, né? Aí depois de muito tempo eu consegui me dedicar só para concursos, né? Depois de 25 anos trabalhando na área privada eu fui demitida. Quando eu fui demitida eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Depois de 25 anos, com mais de 40 anos, aí você começa a ver que o mercado privado já começa a ter mais restrições por causa da idade, né? Parece assim, 43 anos é jovem, mas para o mercado privado nem sempre. Uhum. Aí eu fiquei 2 meses pensando o que eu ia fazer, até que eu já, né, conversando com uma amiga que inclusive é concursada, por que você não estuda agora, né? Aí eu falei, é mesmo, gente, eu sempre quis fazer isso, por que não fazer isso agora? Aí Uhum. comecei a me dedicar de forma disciplinada, de forma mais estruturada, só para a área pública. Você aproveitou o desemprego, né, para estudar. Você viu uma oportunidade no Exatamente. desemprego. Porque, às vezes, Exatamente. porque muitas vezes você não tinha tempo, você tentou se dedicar algumas vezes para o concurso público, mas não conseguia por conta do trabalho e todas as obrigações, né? Você é casada, inclusive. Sim, eu sou casada. Eu estudava, assim, mas assim, a gente tem pouquíssimo tempo, porque eu fazia, até algumas vezes, eu cheguei a fazer curso presencial, então você já perde tempo indo para o cursinho. E fazer Uhum. as aulas em si não é realmente estudar para concurso efetivamente, você tem que sentar lá sozinha, na solidão do seu quarto, é uma coisa, assim, bem solitária estudar para concurso, né? Não é uma sala cheia de gente que você consegue êxito nas provas, então você tem que ter aquele tempo de dedicação solitária na sua casa, com você, com seus livros, com seus materiais, e aí trabalhando e fazendo o cursinho, provas sempre muito próximas. Eu nunca consegui estudar de forma efetiva. Nunca tinha conseguido se dedicar de verdade, né? Exatamente. E sobre o concurso Metrô SP em si, como que você ficou sabendo? Você estudou especificamente para ele ou você estudava para outro e surgiu uma oportunidade ali, prestou e passou, graças a Deus? Como que foi Graças isso? a Deus. Então, na verdade, assim, começando desde quando eu saí do trabalho, né? Aí eu fiquei uns 2 meses meio perdida, comecei a estudar. Aí eu prestei TRT, foi o primeiro que eu prestei TRT aqui em São Paulo, não tive êxito. Aí depois prestei MPU, fiquei no cadastro reserva. Aí no final do ano de 2018 ainda prestei o Ministério Público de São Paulo, também não tive êxito, fiquei por um ponto para corrigir minha redação, foi super frustrante. Eu queria bastante aquele cargo também. E aí, depois disso, eu comecei a pensar, que área que eu estudo? Porque você tem que ter foco, né? Não adianta ficar estudando para tudo Sim. quanto é edital que você não consegue nada. Por mais que você tenha o dia inteiro para estudar, isso vai ser uma ilusão, você estudar para 2, 3 concursos ao mesmo tempo.
Aí eu falei assim, então eu vou para a área de tributária municipal, que estava tendo bastante oportunidade. Daí eu fiquei estudando para os ISS e prestei vários durante o ano, né? Aqui em São Paulo, em Minas, viajei para Campo Grande, nossa, foi bem cansativo. E aí, assim, o metrô, como é que foi? O metrô, como é em São Paulo, né? Eu falei assim, é aqui em São Paulo mesmo. Então, aí como eu estava prestando vários ISS, tinha algumas matérias em comum, aí eu achei bacana para testar, para poder não perder ritmo de prova. Como era em São Paulo mesmo, falei, não custa nada, né? Não tem que fazer viagem. É, vou lá, faço a prova perto de casa, não era nem tão longe, fiz a prova. E aí, naquele domingo, fui lá, fiz a prova. Depois de uns dias assim, eu fiquei pensando, poxa, foi até um dia que eu fui ao médico e estava na estação Trianon. Aí eu fiquei olhando as pessoas que trabalham no metrô e falei, poxa vida, seria bacana eu passar naquela prova, mas eu não estudei para as áreas específicas, né? Porque realmente seria um teste para as matérias comuns. E eu não estudei as matérias específicas. Não cheguei a estudar o material específico do metrô. Aí eu me arrependi até, falei, poxa, seria bacana porque é área administrativa, é área que eu sou formada. Aí eu fiquei super arrependida, né? Eu falei, agora já foi, né? Aí depois de uns dias, assim, saiu o resultado e eu falei, ué, será que eu tô vendo certo, sabe? Foi aquele choque, assim, que eu não conseguia entender se eu tava vendo certo. Aí eu chamei meu marido e falei, vem aqui, me ajuda a ver, eu tô vendo certo? Qual que é a colocação que eu tô? Vem aqui. Aí ele falou, você tá em 24. Eu falei, 24? Peraí, eu passei então, que são 30 vagas. E aí eu fiquei super feliz, assim, nossa, eu não esperei, assim. Porque eu sempre vou fazer as provas e eu fico colocando muita pressão em cima de mim, sabe? E porque pelo fato de estar só trabalhando, só estudando, você acaba se cobrando muito mais. Então, assim, as pessoas pensam, que bacana só estudar, né? Mas assim, não é todo esse glamour, você tem que olhar o lado difícil também, né? O lado que você não vai ter seu salário, você não vai ter outra coisa. Então, as pessoas vão falar assim, mas você só faz isso e não passa? Então, assim, é muita pressão. Aí, quando eu passei, foi assim, tipo, tirou um peso das minhas costas. Falei, nossa, realmente dá para passar, isso existe, e foi muito gratificante, assim. É possível, né? É de verdade. Então, porque assim, parece uma coisa até utópica às vezes, sabe? Porque ainda mais esse de uns tempos para cá, os editais, eles estão assim saindo com pouquíssimas vagas. Então, assim, vocês têm que passar nas primeiras colocações. Não adianta você passar em colocações altas, porque ou você fica em cadastro reserva e dificilmente vai ser chamado, que aconteceu comigo em várias provas. E aí, ou você desiste, porque você fala, poxa, eu nunca vou passar nas primeiras vagas. É muito difícil, entendeu? Não é fácil. Eu imagino que deve ser difícil lidar com essa ansiedade, né? De você lá Sim. estudando, às vezes anos, e às vezes você fica mais de um ano Exato. estudando, e se você fala, será que um dia isso vai acontecer mesmo? Será que um dia eu vou Começa a passar? duvidar de você, sabe? Sim. Você começa a duvidar, as pessoas. Assim, eu ainda tive uma esperteza, sabe, de não contar para muita gente. Quem sabia mesmo era só os meus parentes bem próximos, meu pai, mãe, irmã e marido. As demais pessoas, amigos, parentes, eu fazia trabalho home office. E aí eles me perguntavam, mas você trabalha em casa? Eu trabalho em casa. De fato, eu encarei como um trabalho, só não tinha remuneração, né? Mas essa parte, assim, assim, é muita pressão, sabe? Porque você fala, poxa, eu faço isso o dia inteiro. E aí eu vou lá assim, você faz, essa prova acabou comigo, entendeu? Então, assim, as pessoas na hora de falar assim, eu vou parar de trabalhar só para estudar para concurso, tem que ver que tem um lado muito legal, que você vai conseguir muito mais rápido, né? Se você tiver disciplina e foco, né? Não é assim, eu vou conseguir só porque sair. Tem que ter muita disciplina, muito foco, e aí você vai conseguir sim, mas você vai ter que ver que não é só o lado bom, assim, você vai lidar com falta de grana, porque você não tem seu salário todos os meses, você vai lidar com cobrança, se não é das pessoas de fora, é de você mesmo, entendeu? Eu mesma colocava tanta pressão em mim, que eu acho que me atrapalhou em muitas provas. Tanto que essa do metrô eu acho que eu obtive êxito, porque como eu fui muito despreocupada, achando assim, é um teste para as matérias que eu já estudo e as que eu não estudei paciência, né? Não deu tempo. Aí eu Você foi estava mais tão despreocupada.
que eu passei, entendeu? Tá certo que, assim, eu tenho uma bagagem boa, não adianta falar que, foi sorte, porque não é verdade. Eu tenho uma bagagem muito boa, e essas matérias de administração que eu não estudei, assim, não é que eu nunca estudei, eu não estudei, assim, próximo da prova, e já caí em outras provas, são matérias que eu estudei desde a faculdade, são matérias que, por exemplo, professores do Estratégia mesmo sempre postam questões todos os dias, eu sempre procuro, sabe, assistir aqueles vídeos curtos que eles colocam de uma questão por dia, 2 questões por dia, isso aí, querendo ou não, te ajuda muito a trazer para a memória de curto prazo, entendeu? Então, não Sim. é assim, ela não estudou nada e passou. Não é verdade, entendeu? Não se iludam com isso, porque não é Você verdade estudou, mesmo. você estudou por quanto tempo? Desde o início, desde quando você ficou desempregada até a sua Eu comecei, promoção? sim, eu comecei efetivamente, eu saí do trabalho em março de 2018, então eu comecei efetivamente a estudar em maio de 2018. De maio para cá, eu não tirei férias, entendeu? Tem gente que faz a prova, faz uma prova e tira umas férias, assim, às vezes eu tirava 2, 3 dias depois da prova, porque a prova, você vai lá, ela parece uma prova física, você sai de lá muitas vezes muito cansada, com o corpo doendo mesmo. Então, Aham. às vezes eu tirava 1, 2, 3 dias no máximo e já voltava a estudar, sabe? E, Rosemary, como que o Estratégia entrou na sua vida? Como que você conheceu? Em que ele te auxiliou aí nessa aprovação? Sim. Então, o estratégia faz tempo que ele entrou na minha vida, assim. Quando eu fiz um curso presencial, meados de 2007, eu fazia o presencial, mas aí começaram a surgir coisas assim de PDF, né, para você estudar em casa. Aí para mim foi super interessante, porque eu prefiro estudar sozinha em casa, assim, do que ir para cursinhos presenciais, né, que eu vi que não são tão efetivos, para mim pelo menos. E aí, então, desde essa época que o estratégia ainda acho que estava começando, algumas de lá para cá, uns anos para cá, eu já pegava alguns PDFs de alguns cursos, alguma matéria específica para alguma prova que eu queria prestar. E aí, quando foi nesse período que eu fui me dedicar só para a prova, só para o concurso, aí eu não tive dúvida. Eu falei, eu vou pegar os materiais de estratégias, porque eu já conheço, tenho amigos que usaram também, passaram em outras provas. Comecei a comprar, comprei alguns cursos, depois saíram aquelas promoções de vitalício, né, de assinante vitalício, eu não tive dúvidas, fui lá e já fiz o meu. Uhum. A minha matrícula, virei aluna vitalícia, porque eu falei, eu vou ficar nessa vida agora, eu não vou voltar para a área privada, então acho que para mim vai ser bom negócio. Já estava decidida, né? Tava decidida. E vale muito a pena, assim, para as pessoas que estudam, né? Você vai lá e compra um curso, vai lá e compra outro curso. Então, assim, vale muito a pena você pegar esse tipo de promoção. Quer dizer, eu peguei, me dei bem, né? De assinatura, né? Porque, querendo ou não, te ajuda muito, acaba economizando dinheiro. Sim, é muito completo, né? Exatamente. E quais eram os materiais assim que você se adaptou melhor, que você mais utilizava? Sim, eu sempre utilizo mais os PDFs, né? Os PDFs, eles são bem completos porque eles têm a teoria e já tem as questões para você revisar. Então, assim, quando eu pego um curso pela primeira vez que eu nunca estudei, eu sempre leio a teoria e depois de alguns dias ou no dia seguinte, costumo fazer as questões que tem sempre muitas questões comentadas, e aí depois vou sempre, naqueles assuntos que eu já estudei, eu vou sempre parto para as questões, né? Agora, inclusive, o site de questões, vou lá, faço questões, vou fazendo. Se tem um determinado ponto que eu estou errando muito, eu volto na teoria ou na lei seca. E também gosto bastante de estudar lei seca, né? Principalmente para a parte de Constituição, a parte de legislação. Sempre a lei seca ajuda muito. Basicamente isso. E questões até enjoar. Imagino. E você chegava a É. fazer revisões? Você tinha alguma tática assim, de memorização? Então, as revisões eu sempre faço com questões mesmo. E aí, as minhas táticas de memorização, quando é uma coisa muito decoreba, eu faço mapas mentais mais pequenos, poucas coisas, poucas anotações, algumas palavras, e aí fico olhando aquilo todo dia, algumas vezes por dia, e perto da prova, principalmente essas coisas que você tem que decorar mesmo,
esses mapinhas, eles ajudam, porque vai trazendo para sua memória de curto prazo, e dessa forma eu vou fazendo, assim, vou tentando consolidar a matéria para ir para minha memória de longo prazo. E, Rosemary, você tinha algum tipo de ciclo de estudos ou quantidade de matérias que você costumava estudar por dia? Sim, eu sempre me baseio no edital que eu estou estudando. Então, assim, se eu pego um determinado edital, vejo lá que tem matérias com maior peso, eu coloco no meu ciclo de estudo aquelas matérias para eu estudar todos os dias um pouquinho dela. E aí, na sequência dessas matérias com peso maior, eu coloco as matérias que eu tenho um menor índice de acerto nas questões, para reforçá-la, né, reforçar esse ponto. E na sequência eu vou alternando as matérias que eu estou já com certo conhecimento, eu estou atingindo lá 70%, 80% ou mais de acerto. E vou fazendo isso de forma cíclica mesmo. Aí eu coloco mais de uma matéria por dia, mas eu procuro não avançar mais do que 1h30 dessa matéria no dia, ou então um determinado número de questões dessa matéria, porque senão fica muito cansativo e começa assim, você começa a ser improdutivo, entendeu? Imagino. E como que funcionava a sua vida social? Você conseguia tirar um dia para ver a família, para dar um passeio? Como que era? Então, como eu falei, né? Eu falei assim, eu vou como se eu estivesse trabalhando, então eu não vou ficar todos os dias saindo, ou então, né, abrindo mão do meu tempo de estudo, assim, só se for muito necessário. Então eu estudava todos os dias, pelo menos 7 horas, em média 7 horas líquidas, de segunda a sexta. No sábado eu estudava um pouco menos, ou dependendo, se estivesse rendendo, até um pouco mais. Aí eu procurava não sair muito, só sair aos domingos, que às vezes eu visitava a família, e só. E uma vez ou outra a gente tem sempre uma consulta médica, e para sair com amigos era bem mais restrito, assim, mas graças a Deus os meus amigos entenderam. E, Rosemary, o que foi mais difícil para você, assim, ao longo dessa caminhada? Olha, o que é difícil é assim, você vai estudar todos os dias e vai começar a prestar as provas, e você não sabe quando você vai passar. Então, assim, é difícil você continuar, né, naquele caminho e falar assim, ai, será que eu mando currículo? Será que eu volto para a área privada? Ou eu continuo aqui sem saber quando você vai ser aprovado e quando você vai começar a trabalhar? Isso, assim, é bem desafiador, né? Não é para qualquer um, não. Assim, você tem que ter bastante certeza do que você quer, porque senão você vai ficar, né, pulando para lá e para cá e nunca vai conseguir passar. Tem que confiar, mas, assim, é uma coisa incerta, o quando, né? Então, tem que ter bastante opinião para continuar ali. E o que você falaria para você se vendo ali naquele cansada, naquela semana turbulenta, que estava estudando demais, estava insegura, se valia a pena mesmo, todo aquele esforço? Se você pudesse falar agora para essa Rosemary do passado, o que você falaria para ela? Eu falaria assim, olha, continua que você está no caminho certo, e quando você vir o seu nome lá no edital aprovada entre as vagas, você vai pensar assim, valeu a pena. Então, Rosemary, e agora para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que pretendem chegar onde você chegou. O que você tem para dizer para elas? Olha, eu tenho a dizer que assim, continuem, tenham foco, né? Acho que o foco é bastante importante, não adianta você ficar pulando muito de área em área, porque senão seu conhecimento nunca vai consolidar. Então, tenham foco, disciplina. Eu sei que é cansativo, que é doído, que a gente fica cheio de inseguranças, incertezas, mas se você continuar com foco e você tiver disciplina e fizer tudo que você se propôs a fazer de forma, né, disciplinada, certinha ali, você vai ter êxito e você vai ver o seu nome entre os aprovados. E aí, agora, você está ansiosa para começar a trabalhar? Como que está aí a expectativa? Estou ansiosa, assim, para começar a trabalhar. Agora, eu acho que, assim, São Paulo está um pouco parado por causa da pandemia, né? Eu acho que acabou atrapalhando esse processo. Mas, assim, de qualquer forma, a qualquer momento, eu acho que as coisas vão acontecer, né? Já está garantido lá. E aí vai ser bem legal. E você continua estudando? Pretende também prestar outros concursos no futuro ou está satisfeita com essa aprovação?
Então, claro, estou muito satisfeita com a minha aprovação, né? Não sei como vai ser quando eu chegar lá, que eu vou descobrir, mas assim, como eu estou em casa e a gente está nessa época de pandemia, eu estou estudando, né? Eu Vou estou estudando para a aproveitar área para de estudar. controle, até uma forma de passar o tempo, né? Estou estudando para a área de controle, eu ia prestar o concurso do TCM de São Paulo, mas também está suspenso, mas enquanto isso, vou estudando. Rosemary, a gente teve algum detalhe que passou batido? Tem alguma coisa que você ainda não falou nessa entrevista que você gostaria de compartilhar aqui para finalizar? Não tem nenhum detalhe, assim, eu só queria comentar que eu sempre assisto também as entrevistas dos aprovados, né, em busca de alguma fórmula mágica, que eu sempre penso assim, não é possível, eu já fiz 5, 6, 7 provas e fui mal em todas, então, assim, esse cara que passou, ele tem uma fórmula mágica e eu quero assistir para saber qual é. Mas não tem uma fórmula mágica, sabe? A fórmula mágica é essa, é você ter disciplina e ficar estudando de forma cíclica para fazer as revisões, para que a matéria possa ir para sua memória de longo prazo e aí você vai obter êxito. E como eu falei, né, da aprovação do metrô, eu fiquei impressionada, né, quando eu passei, porque eu falei assim, gente, mas eu nem peguei as matérias específicas na semana, você acha que vai ser aquilo ali que você estudou na semana que vai fazer você passar, sabe? Mas não é isso, é o tempo que você ficou ali se dedicando, bastante tempo, que as coisas foram para sua memória de longo prazo, e aquela prova feita para você, que por que ela é feita para você? Porque caiu coisas que você sabe mais, né? Então parece incrível, que é uma fórmula mágica, mas não é. É só isso mesmo, é foco, disciplina, insistência, continuar fazendo revisão, que um dia vai chegar. E a bagagem também, né, que você vai adquirindo ao longo do tempo. Tem muitas pessoas que às vezes se matam de estudar na semana da prova, achando que esqueceu de tudo, Isso. não vai lembrar de nada, mas eu acho que para você, muitas vezes você já está preparado ali, não é aquele último suspiro que vai te salvar, né? Exatamente, não é aquele remédio em cima da hora que vai salvar o doente, né? É todo o tratamento que o doente fez durante todo o percurso. Então, assim, realmente é isso, é o tempo, sabe? É a bagagem que você já tem. Eu falei, não fez diferença eu não ter estudado na última semana as matérias específicas, porque eu já estudei de alguma forma, eu venho fazendo manutenções, nem que seja através dos vídeos que eu vejo curtinhos de resoluções de questões dessas matérias. E outra coisa também, a maior parte do edital são matérias que eu vim estudando, assim, bem repetidamente durante esse período, porque elas estavam caindo nas provas de física municipal, né? Então, realmente, assim, disciplina, foco e insistência. E é isso aí, Rosemary. Foi ótima a nossa entrevista. Muito obrigada mesmo por ter dado tantas dicas que com certeza vão ajudar muitos estudantes. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.